redes sociais temos à disposição. O marketing e a propaganda ganharam esta evolução, porém você não esqueça que para melhor aconteça, algo é fundamental. Você conhecer alguém que entenda muito bem de estratégia digital. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Café com Poeta, nesta quarta-feira, 7 de maio de 2025. A nossa convidada de hoje é Sânia Sampaio, empreendedora e estrategista digital. Então, através do Café com Poeta, irá compartilhar com vocês a sua história e muitas informações. Sânia, seja muito bem-vinda ao podcast Café com Poeta. Obrigada, Lenilson. Muito feliz de estar aqui, né? Aceitei seu convite. Vamos falar um pouquinho aí de marketing, né? Trocar um pouco dessa ideia e só gratidão mesmo por estar aqui. Muito bem, eu fui muito breve na minha apresentação, então eu pediria para que você se apresentasse um pouco melhor para as pessoas que estão nos acompanhando, viu, Sânia? Por gentileza. Perfeito. Bem, eu me chamo Sânia Sampaio. Eu não nasci aqui em Ipueiras, mas eu me considero ipueirense. Minha família tem raízes aqui e eu poderia me apresentar profissionalmente de diversas formas, mas em essência, né, eu me considero realmente, eu sou uma empreendedora e uma estrategista digital. Embora eu tenha formação em farmácia, mas atualmente eu sigo nesse ramo aí do marketing e me apaixono mais a cada dia. Muito bem, e será hoje o nosso assunto principal, mas quase como protocolo, eu vou pedir para que você nos fale um pouco o que você fez antes de atuar como estrategista digital. Perfeito. Eu sou farmacêutica, né, como eu já havia falado. Fiz faculdade de farmácia em Sobral, fui proprietária de farmácia e segui nesse ramo, e é um ramo que sim, eu gosto muito, né? Sempre me identifiquei muito, acho que pela minha mãe, pelo meu pai, né? Que minha mãe é farmacêutica, o meu pai tem também muita experiência aí no ramo de farmácia, e eu fui me identificando, eu cresci dentro de uma farmácia, né? Basicamente. Mas eu sempre senti que faltava algo, né? Mas no geral eu gosto muito, né? Atuei como farmacêutica em outra farmácia, depois tive a minha, fiz pós-graduação na área, e aí veio a maternidade e me virou do avesso e me apresentou o marketing, que é onde eu venho seguindo aí a vida e gostando do que eu tenho vivido. O que levou assim exatamente a escolher o marketing digital, Sânia? Pois é uma Como surgiu na história. sua vida, né? É interessante que eu tinha a farmácia. E aí tive o Ravi e durante os 6 primeiros meses eu abdiquei de tudo para viver a maternidade. Eu queria viver a maternidade, aproveitar cada passo do Ravi. E nisso, quando é interessante, Helenilson, quando a gente tem filho, a gente cria uma rede de apoio na internet. Eu acho que muitas mães vão se identificar com isso, que a maternidade tem muitas dores, né? E a gente conversa muito com outras mães para amenizar essa dor. E nisso eu tinha muitas amizades, inclusive na internet. Eu comecei a postar um pouco da minha rotina de maternidade, e algumas pessoas gostavam de acompanhar. E aí a Karen entrou no marketing digital. Só que o marketing que ela entrou era diferente, né? Ela trabalhava como afiliada, mas me apresentou o marketing digital. E eu sempre vou lembrar, assim, do nome dela quando pensar nessa porta de entrada, porque nós trocávamos muitas figurinhas sobre a maternidade e ela foi me mostrando uma outra coisa. E eu dizia muito para ela que, nossa, eu queria muito ter mais tempo com meu filho. Queria muito estar mais em casa, eu queria muito um trabalho que me desse liberdade, assim, de tempo, enfim. E aí, estava eu na farmácia, quando a Letícia, que a Letícia, ela é babá do Ravi, ela é, assim, meu braço direito em tudo, né? E aí ela mandou mensagem para mim, Sânia, o Ravi deu uns passinhos. Uhum. Nossa, eu fiquei, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui nessa farmácia? Queria estar em casa com meu filho e aquilo me corroeu muito porque naturalmente a gente se culpa muito quando a gente é mãe. A gente fica procurando mesmo assim culpa pra gente carregar, embora a gente saiba de como as coisas funcionam.
E aí foi quando eu falei, não, Karen, vou tentar aqui. Me diz aí como é que tu faz. E aí ela me vendeu um curso. E na época eu comecei a trabalhar eu comecei no marketing como afiliada. Só que eu também não me enchia os olhos. Não era bem o que eu queria. E aí eu, não, vou ver aqui outras formas. E foi aí que eu descobri o social media, que é trabalhar com gerenciamento de mídias digitais. E eu comecei a trabalhar sozinha, ainda tinha a farmácia na época, foi quando eu vi que poderia dar bom, e aí eu falei, não, não, Robson, vamos tentar uma outra coisa, vamos ver aqui como é que a gente vai fazer com a farmácia, porque embora eu gostasse, que a farmácia era uma filha, né, Uhum. assim, eu peguei todo o processo e hoje ela está em boas mãos também, mas eu não era aquilo que eu queria. E aí foi quando eu bati o pé, que eu acho que a maternidade também me fez muito forte para tomar minhas próprias decisões, para escolher meu próprio caminho, seguir aquilo que eu acredito. Então, foi assim, foi nesse rumo. E eu só fui e até hoje, graças a Deus, tem dado certo. Pronto, aí quando se fala de redes sociais, mídias digitais, enfim, você já vê logo na cabeça da gente aqui Facebook, Instagram e vai. Sim. Mas como que é gerenciar alguém, o empreendedor, alguém tem lá as redes sociais, ele entrega, você dá suas orientações, você tem acesso, como que funciona? É assim. Tem 3 anos que eu trabalho com marketing, né? E eu fiz N cursos para entender como funcionava. Existem muitas metodologias, porém, o que a gente entende como marketing hoje não é marketing. Né? As pessoas pensam que marketing é só fazer um postzinho nas redes sociais. E não é bem assim. Então, o que, que eu entendi? Que é muito comum a gente ver mais do mesmo. Mas é difícil a gente ver uma pessoa se destacar de forma autêntica. Principalmente depois dessa época de inteligência artificial e tudo. Então, ficou tudo muito mais do mesmo. E eu fui estudando e fui vendo. E eu aprendi que o marketing não é isso de receita de bolo. Cada pessoa tem o seu processo de marketing. E é interessante que hoje, né, eu tenho uma agência, a Smart, e que eu sigo junto com a Raíssa, que é minha sócia, meu esposo também é meu sócio, e a gente foi criando e a gente viu que cada cliente tem o seu processo. Aham. Todo cliente que entra pra a gente não é pegou, chegou, pá, começou a postar. Não é assim que funciona. A gente tem aí 30 dias de muito estudo. O que é esse estudo? Quem é essa pessoa? O que que essa pessoa faz? Qual é a história dessa pessoa? O que que ela acredita? Como ela quer ser reconhecida? Quem é a pessoa que ela quer atingir? Quem é o cliente dela? Quem é o público dela? Qual a intenção dela? De onde o negócio dela vem? Quais os diferenciais competitivos? Quais os pontos fortes e fracos? Eu poderia te dizer aqui N pontos que a gente avalia antes de iniciar um gerenciamento. Mas é uma responsabilidade muito grande, Elenilson, porque hoje a maioria dos nossos clientes são profissionais da área da saúde. E a tendência da Smart é nichar para profissionais da área da saúde. Porque como eu sou farmacêutica, eu tenho facilidade de criar conteúdos. Então, Aham. assim, eu falo por médicos, por terapeutas ocupacionais, por fonoaudiólogos, por... Então, assim, como eu falo por eles, eu preciso saber o que eu estou falando. Eu preciso saber se está entregando, se está comunicando aquilo que a pessoa quer. Então, assim, nós temos excelentes resultados de clientes que começaram com a gente com, sei lá, 10 mil seguidores e hoje tem 30. De clientes que começaram com 5, 6 e hoje tem 17, 18, 20. Então, assim, e são profissionais que são reconhecidos, tem a fama que a gente gostaria que tivesse. Aham. Posicionamento de marca. Então, assim, se a gente chegar e perguntar sobre Doutor Fulano, as pessoas vão dizer exatamente o que a gente plantou. Aham, legal. Porque o marketing ele é um processo. As pessoas esperam que, com um mês vai haver resultado. Não existe isso. Posicionamento é aquilo que você monta todos os dias. Você pode ver que a consistência é o segredo. Se você for parar para pensar do podcast, do Café com Poeta lá no começo,
né? Onde você tinha talvez só um sonho e hoje você vê a proporção que isso toma, você ter o seu lugar. Então, Sim. assim, isso é consistência. E o marketing é levar essa consistência para o digital de forma inteligente, premeditada, não é aleatoriedade, é um estudo. Entendi. Além dos profissionais, tem pessoas de empresas também procuram para. Tem, na verdade tem. Nós temos comércio, nós temos advogados, nós temos contadores. Porém, assim, o que eu aprendi nesse processo, né? Você vai me ouvir falando muito, sempre que eu converso com as pessoas, tem uma palavra que eu falo muito, que é clareza. Aham. A gente precisa ter clareza de onde a gente quer chegar para a gente poder ir firme naquela direção. Então, assim, se você faz muito bem uma coisa, você faz essa coisa rápido e você faz essa coisa que te dá resultado, você tem que focar onde? Naquela coisa. Entende? Então, assim, eu tenho aptidão para fazer roteiros de qualquer profissional que seja. Não à toa que, para além do gerenciamento que nós pretendemos nichar para a área da saúde, nós temos as consultorias. Aham. Que as consultorias, a pessoa chega até mim. Sabe aquele estudo que eu te falei? Que é Sim. 30 dias de estudo, que a gente estuda nicho, posicionamento, não sei o que, não sei o que. A gente faz isso com a pessoa e traça um plano de ação. Só que esse plano de ação ela vai fazer sozinha. É isso a consultoria. Ela te dá clareza do caminho que você tem que seguir para chegar no posicionamento que você quer, mas você faz isso sozinho. A gente te dá o direcionamento e você faz isso sozinho. Mas o gerenciamento não. Então, o que acontece? O gerenciamento eu preciso estudar assuntos. Por exemplo, tem uma cliente que é médica e o foco dela é saúde infantil. Então, assim, eu preciso estudar conteúdos de crianças, que para mim é muito bom. Eu sou mãe, eu gosto de fazer isso, então é ok, é intuitivo. Tem uma cliente que é terapeuta ocupacional, que inclusive é maravilhosa. E aí, eu crio os conteúdos para ela. Então, assim, a gente fala muito sobre autismo, crianças neurodivergentes, a gente vai muito nessa pauta da dor dessas famílias, né, desses acolhimentos. Então, assim, falar sobre isso para mim é muito fácil, porque eu sinto isso, entende? E a demanda é menor do que, por exemplo, eu ter que ler o vade-mecum, entende? Uhum. Então, assim, para eu trabalhar com direito, requer muito mais esforço do que eu trabalhar com a área da saúde, porque existe uma paixão E ali. você já está um pouco envolvido de uma certa forma também, né? Existe uma paixão, uma facilidade de ler artigos, uma facilidade de entender. Então, assim, é aptidão. Então, a gente tem que fazer mais daquilo que a gente faz melhor e daquilo que a gente entrega mais resultado. Então, se eu sei que eu consigo entregar bons resultados para profissionais da área da saúde, é lá que eu tenho que estar, entregando resultados. Embora eu entenda de todo e qualquer tipo de estratégia. Porque depois que você pensa de forma estratégica, depois que você treina o seu cérebro para ver estratégia nas coisas, você faz estratégia de qualquer nicho. Uhum. Então, assim, tanto faz ser a nível de consultoria, tanto faz ser contabilidade, ser comércio. O comércio tem uma estratégia de muita conexão, porque as pessoas pensam que é só postar produto, 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 produto. Fica maçante, as pessoas cansam. Cadê a conexão? Cadê a equipe desse comércio? Cadê? Então, assim, a gente vai parando para pensar e cada pessoa tem o seu posicionamento. Por exemplo, me questionaram uma vez se eu pegava profissionais do mesmo nicho, Sim. né? E a resposta é sim. Eu pego profissionais do mesmo nicho. O que eu evito pegar são concorrentes diretos. Por quê? Se eu tenho, vamos supor, um exemplo, eu peguei um gerenciamento de uma farmácia e outra farmácia na mesma cidade me procurou. Provavelmente eu não vou fazer esse trabalho, porque são concorrentes Entendi. diretos. Seria tudo igual? Não, porque cada farmácia tem seu posicionamento. Essa aqui quer vender mais barato, quer ter fama de vender mais barato. Essa aqui quer ter fama de vender os melhores produtos, de ter um acompanhamento. Então, assim, cada farmácia tem seu posicionamento. Seria tranquilo, mas é chato trabalhar com concorrente. Porque as pessoas ficam tipo, e como é que o fulano tá fazendo? E não sei o quê. Então a gente evita. Mas, por exemplo, nós pegamos de cidades diferentes, que não sejam concorrentes diretos. E se você parar para ver, todos os nossos clientes
Cada um tem o seu estilo. Tudo é muito diferente, não precisa ficar da mesma forma. Nunca é o mesmo conteúdo, nunca é o mesmo posicionamento, né? São sempre coisas diferentes. Então, assim, é muito legal a estratégia por isso. Porque você se diferencia, você consegue diferenciar o seu cliente e levar para ele aquele posicionamento que ele quer. E sabe o que é legal do processo, Alenilson? É a gente vendo as metas. Aham. Quando o cliente chega, ele fala assim: ah, eu quero ser reconhecido por isso, 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 isso. Aí quando é com 6 meses depois que a gente para avaliar as metas, os objetivos iniciais, normalmente a gente bate esses objetivos. E isso é muito positivo, porque a gente trabalha com direcionamento. Era isso que eu ia lhe perguntar, como que você mediria os resultados? Se era só através do feedback do cliente, como que você fazia para entender que, vamos dizer, que estou tendo sucesso no que eu estou fazendo? Vamos lá. As pessoas associam o sucesso ao engajamento, mas não é assim. Eu associo o sucesso dos meus clientes ao aumento na receita. O marketing, ele é um potencializador do seu negócio. Então, assim, quando é que eu sei que está dando certo? Quando o cliente aumenta o valor da consulta. Quando ele chega para mim e fala assim: ah, minha consulta era tanto, mas agora tá tanto. Ah, o meu atendimento é tanto e agora tá tanto. A gente foi agora em Itapipoca fazer uma captação e eu fiquei feliz porque eu falei com uma cliente minha assim: e aí, como é que a gente vai fazer? Vamos fazer um vídeo assim para chamar mais cliente? Ela olhou para mim e falou assim: e eu vou botar esses clientes aonde? Muito bom. Gente, eu me senti assim, a missão cumprida. Porque é isso que a gente quer fazer. É levar. Esse é o objetivo, né? O É o principal. principal objetivo. Porque se você for ver, às vezes você vai num perfil que tem N números. Muitos seguidores, muito. Mas e aí? Qual é o resultado disso? Entende? Então, assim, números são números. A gente vê outros números. Sei. Entende? Eu lembrei aqui do. Não posso nem dizer nome, né, Monique? Um conhecido nosso, que é o gerente de uma loja, ele disse que contratou uma moça para cuidar das redes sociais. E ele pagou tanto lá, quando ele foi gerente, tinha comprado tantos seguidores, Ai, aumentou só meu os Deus. seguidores, mas não, como você falou, não vai ter nem sequer engajamento e nem resultado, né? De retorno. Quer me ver zangada? É um cliente meu dizer que comprou seguidor. Eu fico louca. Porque você comprou seguidor fantasma, tu vai vender para quem? Aí o teu engajamento cai, porque o Instagram existe o algoritmo. Sim. Esse algoritmo ele entrega para as pessoas. Vamos supor que ele entregou para 100 pessoas. As pessoas não interagiram. Ele não vai entregar. Aí Isso, vamos verdade. supor que ele entrega para 100 pessoas compradas. Ninguém vai interagir. Aí o conteúdo não vai entregar, vai flopar. Não, gente, não façam isso. Se você quer comprar seguidores, não compre. É muito melhor você respeitar o seu processo. Por que ao invés de você investir em comprar seguidores, você não investe direitinho num direcionamento para te trazer seguidores reais e clientes? Pessoas que você possa converter. Então, assim, não adianta. A pessoa se ilude por número. Graças a Deus, eu tive. Isso foi um problema que a gente teve no início com relação a números. Porque as pessoas queriam esses números, né? Mas conforme o processo vai acontecendo, eles vão entendendo que número não é tudo. Que realmente não é. Óbvio que eles servem para nos direcionar. A gente vê, por exemplo, esse Reels aqui teve mais engajamento. Então é isso que o teu público gosta. Porque a gente precisa entender o público. Então, Entendi. no início do gerenciamento, a gente precisa ter calma para entender o que esse público quer, o que esse público espera. Então, às vezes, a gente vai fazer um post que vai dar ruim, a gente vai fazer outro que vai dar muito bom. E assim a gente vai vendo os conteúdos de maior engajamento, de maior interesse. Se tu for observar o teu público hoje, teu, Uhum. a maioria são empreendedores, são pessoas que gostam de leitura, né? Você não é o poeta à toa. E eu observei também do teu público que tem muita gente de fora que quer lembrar daqui, Sim, sim, perfeito. entende? E eu fiz essa análise mexendo um pouquinho no teu perfil. Aham, Então, assim, a legal. gente consegue, é como eu te falei, a gente treina muito a cabeça da gente para ver. Aí é onde eu entro no marketing para os meus clientes. Por exemplo, isso tudo eu descobri mexendo um pouquinho no teu perfil. O teu perfil, ele é claro, podcast, tal, é claro. Sim. Tem perfil que você entra que não tem a cidade.
Loja não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tu vai ver, tu não encontra onde é que fica a loja. E aí você fica, mas onde é? Aí você entra, não acha o lugar, você sai do perfil. Como é que você vai comprar se você não sabe se é do seu lugar? Falta clareza, né? Já começa por aí, né? É por isso que eu falo da clareza. Tudo tem que ser claro. Você tem que deixar tudo tão claro que as pessoas não vão ter o que perguntar. Tá tudo lá, entendeu? Tá tudo lá para a pessoa ter acesso. Então, assim, é muito importante. A clareza realmente é a base de tudo mesmo. É até estranho falar, fazer a pergunta, porque nós estamos transmitindo justamente por uma página do Facebook. Mas o Facebook está ficando ultrapassado? Já está? Como que você enxerga? O Facebook tem o seu público. Não adianta você dizer que o Facebook está ultrapassado. O Facebook não é o foco da juventude, por exemplo. Mas, por exemplo, se eu quiser falar com as minhas tias, se eu quiser falar com esse público de maior idade, eu vou encontrar eles no Facebook. E todo mundo, por exemplo, eu uso Facebook? Não, eu não uso Facebook. Mas quando eu uso Facebook, quando eu quero ver o marketplace, quando tem alguma página específica que eu quero ver. Então o Facebook tem sua intenção. Tem coisa que é só no Facebook. E pra gente que trabalha com marketing, o Facebook ele é um canal. Porque a gente consegue, por exemplo, o Robson, meu esposo, ele é gestor de tráfego pago. O que é isso, né? São anúncios. Sabe aquele patrocinado que tu vê, que tu tá passando no celular, pesquisou um celular, iPhone e tal. Do nada começa a aparecer iPhone, iPhone, Aham. iPhone, iPhone. Não é mágica, é tráfego pago, né? Então, assim, o Facebook ele é um canal para isso. Porque quando você quer impulsionar um conteúdo, você consegue fazer isso tanto pelo Instagram como pelo Facebook. E cada um tem o seu público. Então, assim, não dá para menosprezar o Facebook. Quando a pessoa diz assim, não, gente, calma. Tem público para tudo. Então, assim, questão de evento, tem o público do Facebook, tem o público do Instagram. Então, assim, não dá para menosprezar mesmo. Agora, é lógico que o Instagram hoje ele é mais em alta. É como, por exemplo, o TikTok. TikTok é um público 100% jovem. Aham. Mas a gente começa a ver que está começando a migrar. A gente consegue ver que algumas pessoas já estão se perdendo ali no TikTok. Então, assim, cada rede social. O YouTube, por exemplo. O YouTube é ótimo, mas o YouTube é ótimo para quem? Para quem quer ensinar alguma coisa. Porque o YouTube, o público do YouTube é um público que quer ver vídeos mais densos, né? E o do Reels e o do TikTok é aquele que quer ver aqueles vídeos mais rápidos. Então, assim, cada rede social tem o seu público, cada rede social tem a sua importância. E para quem trabalha com isso, não dá para menosprezar nenhuma plataforma, né? É tão tal que o YouTube você já vai pesquisar, né? Como fazer tal coisa, né? Você já vai direto ao ponto, Sabe né? aquela coisa que tu não tá conseguindo fazer? O que que a pessoa fala? Ah, no YouTube tem. Aham. No YouTube tem tudo. Outro dia eu tava perdida tentando montar um móvel porque não veio o manual. Eu fui lá, olhei o nome do móvel, pensei no YouTube. Tinha mais de 20 vídeos explicando. O YouTube tem tudo. Quer configurar um celular? Tem. Quer aprender a fazer? Inclusive, se as pessoas que gostam de estudar usarem o YouTube, elas conseguem fazer tudo. Para você começar no marketing, por exemplo, você consegue ter muito conteúdo de valor no YouTube gratuito. Então, assim, o YouTube é uma ferramenta de ensino, assim, de aprendizado surreal. Entendi. O tráfego, pronto, diminuiu também o alcance, né? Por exemplo, o orgânico, né? Facebook, eu acho Sim. que a gente tem a impressão de que está piorando os conteúdos no sentido, tipo, eu comecei a postar qualquer coisa, dava um monte de visualizações, a entrega era outra. Uhum, Hoje você pode até ter melhorado os conteúdos, mas organicamente não tem mais a entrega que tinha, né? uhum. Na verdade, Elenilson, a internet ela é um canal de ganhar dinheiro, né? Então, assim, óbvio que os conteúdos impulsionados vão te dar mais resultado. Eles querem que você invista nessa plataforma. Então, assim, é cada vez mais necessário. Eu gosto muito dos anúncios digitais, assim. Sabe aquela coisa que te posiciona? Eu sou muito fã do posicionamento, né? Os últimos 3 anos, dentro do marketing, o meu foco sempre foi posicionamento. Então, eu acho que esse anúncio, ele te posiciona. Por exemplo, a gente está numa cidade, assim, como Ipueiras. Do nada aparece lá um anúncio de uma loja X.
Não sei como as pessoas veem isso, mas eu fico, caramba, tá investindo em anúncio. Aham. Isso mostra um zelo, um cuidado, um investimento pelo digital, dá aquele ar de atualização. Então, assim, é muito importante. E se você observar, é uma coisa que cresce. Que, por exemplo, eu estive em Itapipoca na semana passada. E na hora que eu botei meu pé em Itapipoca, começou a aparecer anúncio para mim de médicos de Itapipoca, advogados de Itapipoca, porque o anúncio ele é muito direcionado. Então, assim, se o seu público é local, o anúncio é aqui. Se o seu público é regional, o anúncio é regional. Você pode fazer o anúncio do que você quiser, de você direcionar. Por exemplo, se eu vendo uma coisa para mães, eu consigo direcionar isso para as mães. Tipo assim, campanha de Dia das Mães, vou fazer uma promoção. Eu quero que mães recebam esse anúncio. Então, você investe um valor X na plataforma e ela vai entregar exatamente para quem você quer que ela entregue. É diferente de você, de forma orgânica, atingir uma massa e você, de forma de anúncio, atingir o público ideal. É mais fácil você converter uma venda pelo público ideal do que pela massa. Sim. Então, assim, os anúncios, eles fazem, sim, muita diferença. Os profissionais que pensam em crescer e querem ter um posicionamento, eles precisam, em algum momento da vida digital, investir em anúncio. E você falando aí que eu concordo plenamente, esse negócio de comprar seguidores que não faz nenhum sentido, né? É mais investir em anúncio, automaticamente ele traz seguidores, né? Muito Também, né? melhor, vamos supor que tu gasta R$ 30 comprando 1.000 seguidores. Eu nem sei se é esse valor, tô só supondo. Se tu botar R$ 30 na plataforma e fizer um anúncio, R$ 15 por dia, tu não ganha 1.000 seguidores, Sim. mas tu ganha 10 qualificados. Entende? Seguidores reais Que mesmo. podem te comprar. Fake não vai te comprar nada. Então, assim, não faz Só dá ali um sentido. certo status, né? Alguém vê e que não entende porque as pessoas até desconfiam, né? Mas Quem entende já. na verdade, Helene, as pessoas não são mais bobas. Quando você entra num perfil, eu não sei, gente, eu não sei se é porque eu trabalho com isso, né? Mas se eu entro num perfil que eu vejo muitos seguidores, se eu ver um monte de árabe, eu já sei que a pessoa comprou seguidor. Então, assim, e isso gera parece um pouco de desespero, né? Digamos assim, um desespero. Então, as pessoas precisam confiar mais no processo. Se é de você investir, invista seu dinheiro de forma qualificada, né? Então, assim, é paciência mesmo no processo. Pronto, e o pessoal que está nos assistindo sabe que a gente é contra comprar seguidor, a gente não compra, né? Então vamos nos Sim, seguir. por favor, gente, não Por façam gentileza. isso. Você aceita o cafezinho, ou Senha? Aceito. Monique, por favor, me Por dê aqui uma favor. dose de café. Começar aqui a agradecer as pessoas que estão nos acompanhando. Seu Pedro Paulo Miranda, membro aqui do podcast Café com Poeta. Francisco Antônio Bezerra Paiva, famoso bigode do gás, muito obrigado pela companhia. Vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube também, meu muito obrigado. Um pouquinho um cafezinho para você. Randall dos Caminhões, sempre nos acompanhando, meu muito obrigado aí pela audiência. Sua esposa, Rosana, que estou vendo aqui, que está também nos acompanhando. Pronto, toma um cafezinho aqui, por gentileza, vamos acompanhar aqui. Muito bem. Começou o café com poeta. Quando eu tomo café, aí é que tá, Aí é que que tá começa. começando mesmo, viu? Ler aqui um comentário da Jéssica Mendes. Diz o seguinte: a forma como você conduz cada projeto demonstra um profundo conhecimento estratégico e um olhar diferenciado para resultados. É inspirador acompanhar a sua capacidade de transformar ideias em ações concretas, sempre com... Pessoal, eu sei, porque os comentários vai passando, né? Vamos lá. É inspirador acompanhar a sua capacidade de transformar ideias em ações concretas, sempre com profissionalismo e excelência. Sou sua fã, Sânia. Minha irmã Alice nos acompanhando, meu muito obrigado. Luciano Silva Feitosa, colaborador do Mercantil Superlima, está aqui nos acompanhando, meu muito obrigado. Meu amigo Chico Duca, diretamente de Jericoacoara, diz o seguinte: o YouTube é de verdade, eu fui montar uma peça no carro e deu errado, e fui no YouTube, deu certo. Muito bem, meu irmão. Meu amigo Edésio Oliveira, lá do Mangueiras Bar. A gente gosta sempre de almoçar. Um A abraço, comida do Edésio. Edésio é top, viu? Edésio, muito obrigado aí pela companhia. Gonçala Maria diz o seguinte: excelente profissional. Daiane Souza também nos acompanhando, trabalha no Mercantil Super Lima. Yasmin Mourão, muito obrigado pela audiência.
Islane Souza nos acompanhando, faz parte lá da Clínica Midas Clínica, salvo engano, mas é ela mesma. Sim, é ela mesma. Pronto, Patrícia Melo, muito obrigado pela audiência. E nosso participante aqui da quarta-feira passada, Bruno Alves, diz o seguinte: boa noite, amigo Elenilson e a convidada Sânia. Tem muito relevante, o tema muito relevante é o marketing com foco em resultados, produção de conteúdo relevante e posicionamento traz segurança e atrai não apenas seguidores, mas sim clientes. Verdade, viu, Bruno? Um abraço, muito obrigado aí pela estar nos acompanhando aqui em mais uma edição do podcast Café com Poeta. Edilson Gonçalves também nos acompanhando, meu muito obrigado. Letícia Moreira, Fernanda Martins e Fatinha Lima, minha irmã lá do Rio de Janeiro. Um abraço para ela e para o Lourenço, meu sobrinho, e para o cunhado Marcelo. Vereador Louro do Gás, diz o seguinte: boa noite, amigo Elenilson e convidada, muito obrigado. Chico Duca diz o seguinte: boa noite, meu amigo Elenilson Lima, que Deus abençoe vocês todos. Não é, meu querido? Tiracema, diretamente do Videl dos Clementino, também nos acompanhando. Rose Vieira, lá das Palmeiras, esposa do meu primo Emanuel Ferreira, nos acompanhando. Doutora Tânia Martins, e o seguinte: competência, valores, ética, é com ela, Sânia Martins. Doutora Tânia, um abraço, muito obrigado pela audiência. GBzão da Macambeira nos acompanhando. Meu compadre Zé Moura, lá do distrito de Alazãs, diz o seguinte: boa noite, meu compadre, e todos que estão acompanhando esse grande programa. Muito obrigado. Chiquinho Barrinha, criador de conteúdos, coisas do interior, diz o seguinte: boa noite, meu poeta. Parabéns pelo trabalho e boa noite para entrevistar também. Chiquinho, um abraço para você e para a Belina, sempre nos acompanhando. Muito obrigado, viu? Doutora Tânia Martins diz o seguinte: ela é polivalente, tem também o Pipo Açaí. Olha aí, é verdade, você nem falou. Eu sabia, assim, mais ou menos, porque você não fica lá, né, com frequência. Mas é verdade, viu, pessoal? Além de falar aí das mídias sociais, digitais, vamos falar também aqui de empreendedorismo, viu, pessoal? Está apenas começando aqui o podcast Café com Poeta. Giovana Rodrigues também nos acompanhando, diz o seguinte: ela é perfeita. Seu Pedro Paulo Miranda nos acompanhando, diz o seguinte: ótima entrevista. E Francisca Fernandes de Oliveira, muito obrigado pela companhia. E um abraço aqui para o empreendedor Antônio Souza, popularmente conhecido como Antônio Balbino, nos acompanhando com certeza juntamente com a família. E o seguinte: a cada dia um ótimo programa, meus parabéns, muito obrigado. Alisson Bonfim, que mulher incrível, amando a sua versão. E Luiz Ribeiro, diretamente de Tapera do Meio, também nos acompanhando, muito obrigado. Roniele Lima nos dá boa noite. Emanuel Ferreira, lá das Palmeiras, muito obrigado, Emanuel, pela audiência, muito obrigado aí pelo presente que mandou para mim. Edilson Gonçalves diz o seguinte: boa noite, Elenilson, e boa noite também aqui para toda a equipe, muito obrigado. Antônia Elias Ponte diz o seguinte: seus pais, meus vizinhos, também pessoas de bem do nosso município. E Gonçalo Souza, diretamente do Croatá, também nos acompanhando. Minha amiga Maria Gomes, de Goiás, nos dá boa noite. Fátima Mendes também nos acompanhando. Pessoal, muitíssimo obrigado a vocês aí que estão nos acompanhando pelo Facebook e pelo YouTube. Letícia Moreira, diz o seguinte: profissional de excelência. Graça Oliveira, diz o seguinte: Sânia Martins é uma guerreira. E um abraço para minha comadre Nildete e meu compadre Abraão, que também estão nos acompanhando. Comadre Nildete diz o seguinte: boa noite, compadre Elenilson Lima, e boa noite, jovem convidada. Vamos dar continuidade aqui no nosso bate-papo. E se quiser falar com alguém aí também, fica à vontade. Pronto, eu vou falar de uma pessoa aqui, posso? Pode, ficar à vontade, viu? Jéssica Mendes, foi o primeiro comentário que você leu. Pode. Olha, Elenilson, é impossível eu não falar da Jéssica quando eu falo do meu processo de marketing. Eu vou te explicar por quê. Quando eu comecei a fazer um curso, eu comprei um curso. Logo quando eu iniciei, eu comprei um curso baratinho e aí vi que realmente o que eu queria era trabalhar com social media. E eu sempre quis a estratégia. Eu gosto da parte operacional. Se for preciso fazer uma arte, eu faço. Não sou profissional design, mas eu faço. Gosto de editar vídeos. Mas eu sempre quis a estratégia, sempre foi assim, porque eu gosto muito de ler.
É interessante que, não sei se você vai lembrar da outra vez que eu vim, eu fiquei olhando, eu li esse, li esse. Então, Sim, assim, eu gosto muito de ler. E eu sempre quis essa parte da estratégia. E aí, eu já conversava muito com a Jéssica sobre maternidade. Lembra que eu te falei das figurinhas que a gente sim, troca sim. e tal? Então, assim, eu iniciei nesse processo. E aí, eu falei com a Jéssica, eu falei, Jéssica, é o seguinte, tô fazendo um curso da melhor profissional de marketing digital do mercado. Comprei um curso aí caríssimo, mas eu tô com medo. Tô com medo, não sei o que fazer. É, eu quero te fazer uma proposta. Deixa eu gerenciar o teu perfil de graça por 3 meses. A resposta dela foi tipo assim, deixa. Aham. Eu fiquei, meu Deus. Porque assim, a Jéssica, pra mim, ela é uma referência, não porque é minha amiga, mas porque eu a admiro muito por tudo. Então, assim, quando ela disse vamos, eu fiquei, meu Deus. Depois eu me arrependi horrores de ter pedido a ela, porque eu pensei, eu vou começar justo com ela, Aham. que já tem assim, um posicionamento, e eu fiquei com medo, mas ao mesmo tempo eu pensei, não, é oportunidade de Deus mesmo. E aí a gente começou. Eu assisti a aula, aprendi a lição, e eu, Jéssica, eu aprendi isso, vamos tentar? E aí, conforme eu ia aprendendo, eu ia aplicando, eu ia aprendendo, eu ia aplicando. E quando eu olho para o perfil da Jéssica, eu vejo, além do crescimento e do sucesso dela, eu vejo o meu processo. Porque ela foi minha primeira cliente. E aí, quando a gente começou, que terminou os 3 meses, ela, e aí, amiga, como é que a gente vai fazer para continuar? Eu quero continuar. Aham. E assim já tem mais de 2 anos que ela é minha cliente. Ela foi minha primeira cliente, assim, mesmo que fiz de graça. E é engraçado que às vezes eu olho as artes do perfil dela e fico, meu Deus, como é que eu já postei isso num perfil um dia? Porque Legal, ver o processo, o avanço, né? a gente vê, assim, e assim, a Jéssica, nós conseguimos muitas coisas juntas. Eu costumo dizer isso porque ela tem todo o sucesso, todo, assim, o potencial. E eu me sinto feliz de conseguir mostrar. Porque, na verdade, Helenilson, é isso, o meu trabalho é esse. Eu não invento. Eu detesto coisa mascarada, eu não invento. Qual é o meu trabalho? É enaltecer o potencial do cliente. Então, assim, foi intuitivo trabalhar para ela, entende? Ela tem muita clareza de onde ela quer chegar. E ela sempre teve muito direcionado e muito da mentalidade. Porque a mentalidade hoje é tudo, né? Inclusive, ela tem um e-book muito bom sobre isso, Aham. sobre mentalidade, que é o primeiro passo. Não adianta você mudar tudo se você não muda dentro de você, né? Então, assim, a Jéssica me ensinou muito disso. E aí ela falou aqui e eu aproveitar para agradecer, né, esse processo Claro. do início de tudo, por ter confiado no meu trabalho e só gratidão mesmo. E assim, apesar da clareza com a qual você explica, mas eu sei que alguns, assim como eu, pode estar com essa dúvida. Gerenciar o perfil de alguém é o quê? É só dar orientações ou é assumir, ter senha, fazer tudo? Como que é? Tudo. Sabe qual é o trabalho do meu cliente? Sim, Porque nós somos uma equipe. E a nossa equipe é de mulheres, tirando o Robson, que faz o tráfego, são mulheres. sim, E eu adoro trabalhar com mulheres. Eu acho que mulheres criativas, né? Proativas. Então, assim, tem a Raíssa, que ela é minha sócia, assim, ela entrou nessa loucura aí comigo e a gente tá conseguindo. E ela é muito boa em editar vídeos, assim. Eu edito o vídeo, eu fico, poxa. Porque eu sei que eu não vou conseguir editar como ela. Ela é muito, eu costumo dizer quando ela manda um vídeo pra mim, o cara, tu nasceu pra isso. aham, Porque ela tem esse tato, né? Então, assim, tem a Raíssa, que é responsável pelos vídeos, tem a Amandinha, que é responsável pelos designs, tem a Maria Antônia, que é responsável pelos textos, e tem a Stephanie, que é a nossa. Ela comunica, né? Ela, a secretária de comunicação, ela que conversa com o cliente, que resolve a agenda, as reuniões. E qual é o trabalho do meu cliente? Eu monto o roteiro, a Stephanie pede o gerenciamento, primeiro contato, assinou o contrato, me dê a senha do seu Instagram. Assumimos o gerenciamento, mudamos o Instagram daquela pessoa, fazemos uma avaliação de perfil e eu começo na estratégia. Eu monto o roteiro. O que é o roteiro? É o que a pessoa vai falar. Então, aham. quando a gente vai gravar, a pessoa já sabe exatamente o que ela vai falar. Então, assim, não tem desculpa. Você só não grava se você não quiser. É aí Fica, a mágica da agência, né? A gente separa um dia na agenda da pessoa
A gente vai gravar, a gente grava tipo 8 vídeos, 6 vídeos, a pessoa passa 2 meses em casa tranquila. Qual é o trabalho do cliente? Aprovar. A Raíssa manda o vídeo para aprovação, Maria Antônia manda a legenda, a Amanda manda o design e o cliente diz ok, a Stephanie vai lá e posta. O trabalho do nosso cliente são os stories, porque os stories, ninguém pode fazer seus stories por você. Eu defendo muito isso na agência. Porque não conecta. Imagina eu postar um monte de foto aleatória com coisas aleatórias que não vão conectar. Então, assim, tem que ser você que tem que fazer seus stories, postar seu cafezinho, seu almoço ali, uma coisa que você faz de rotina, que você se sinta confortável, porque as pessoas pensam que fazer sucesso é se expor. E não é. Você expõe aquilo que você quer que as pessoas saibam. Se vocês olharem o meu perfil hoje, eu tenho uma estratégia muito clara. Vocês vão ver um pouco do meu estilo de vida. Vocês vão ver muito da minha maternidade, porque o meu filho é o centro da minha vida e não faz sentido ele não estar lá. E meu trabalho. Assim, é claro. Isso não quer dizer que eu tenho que expor tudo na internet. Eu tô aqui fazendo boca de rir, porque assim, eu comento com a Monique, eu digo, as pessoas se expõem demais, se arriscam muito, se não der certo, você só se expôs e não cresceu, né? Então, assim, ter esse cuidado que você orienta, até. Não faz Bacana. sentido. Tem coisa que você pode postar que até te atrapalha. Tem coisa que nem todo mundo precisa saber. Tem coisas que são a sua vida. Então, assim, não necessariamente precisa, né? Então, assim, tirando os stories, que é o que o cliente tem que fazer, que a gente direciona. A gente faz um treinamento antes, ó. Como é a sua vida? Não, vamos postar isso assim, assim, assim e tal. Então, assim, a gente direciona. Tirando os stories, o cliente não tem que fazer mais nada. A postagem vai ser feita, a legenda vai ser feita, a edição vai ser feita e ele já gravou tudo. Então, assim, não tem como a rede social ficar parada. Sei. E os conteúdos que são postados intencionalmente, por exemplo. E a gente gosta de trabalhar muito com antecipação. Tem uma cliente nossa que ela vai agora para Chicago, para os Estados Unidos. Então, assim, ela já tem as datas da viagem dela. A gente já está preparando conteúdo para ela gravar de lá. Então, ela já vai viajar com roteiro. Você vai falar isso, numa rua lá em Chicago. Se vira para me mandar esse vídeo. Porque não tem como eu ir. Mas assim, a gente cria formas de enaltecer o que ela está fazendo. O que eu vejo? Eu vejo que tem profissionais que têm muito potencial, mas não mostra. Aqui em Poeiras mesmo tem muitos. Tem muitos profissionais que são gigantes, mas não postam. E às vezes as pessoas pensam assim: ah, mas eu já sou estabilizado, já tenho. Eu acho que é um pouco de conformismo, assim, né? Porque se você tem potencial, você pode usar esse O céu é o potencial. limite, né? Eu penso dessa forma. Então, assim, o céu é o limite, tá? Assim, é basicamente isso. O gerenciamento é o todo. A gente faz tudo. Aí, vamos supor, ah, mas eu quero que vocês respondam às pessoas. Existe o suporte, que é um serviço. Então, assim, cada cliente é nosso cliente com o que ele precisa. Ah, eu quero só postagem no feed. Vai ter só postagem no feed. Não, eu quero suporte para responder às mensagens do Instagram. Vai ter o suporte. Então, existem os serviços e o cliente vai montando o próprio pacote. Mas, no geral, todos eles querem o roteiro, né? Que a gente já cria. E sabe uma coisa, Lenilson, que eu faço muito? Por exemplo, e já é automático, não é nem que eu queira. Já treinei meu cérebro para isso. Quando chega um cliente novo, eu começo a avaliar o cliente. Por exemplo, como ele fala, se ele tem algum ditado, porque eu trago isso para o conteúdo. Tipo, a doutora Cecília, que é uma cliente nossa muito antiga, ela tem um ditadozinho que ela fala assim: vem que eu vou te explicar. É a cara dela. Vira tipo um bordão ali, não? Entendeu? Então, assim, tem uma pediatra para chamar de sua. É a cara dela. Então, a gente pega isso do cliente e tenta transformar. Entende? Tenta colocar como identidade. A gente não cria nada, a gente só usa o que já está lá. Então, assim, é muito interessante a gente observar de diferentes formas da gente ficar conhecido. Como a gente pode marcar uma pessoa? Por um ditado, por uma cor. Às vezes uma cor que tu usa muito marca. Por exemplo, a Tainara, ela é minha amiga, ela é contadora, e esses dias ela estava tirando uma dúvida comigo sobre uma logo dela. E aí eu falei, mulher, marrom. Marrom é a tua cara. Porque tem coisa que é a cara da gente. E a gente não tem que inventar, a gente tem que usar aquilo que tá dando certo e potencializar. Então, assim, é muita coisa, mas
Mas é dessa forma que a gente Alguém faz. chega a contratar para uma rede social pessoal mesmo ou não? Assim, claro que não teria um retorno ali financeiro, mas se não tem cliente assim, mas querendo, pode. Existem os digitais influencers, né? Mas assim, sem nenhum retorno financeiro até hoje, ninguém nos procurou, não. Sei. Agora, nós temos uma pessoa que o perfil dela é 100% pessoal, que é a Samia Jorge. Você conhece? Não, ainda não. Ela é cantora. Ah, Ela é aqui do Charito, maravilhosa, canta MPB. Depois vale a pena tu conferir. aham. Ela até lançou uma música agora. O Ah, nome da música é eu vi, Caso. pronto. Pronto, aquele Alguém clipe, postou no. depois tu pode até olhar, aquele clipe bombástico dela foi a Raíssa que editou. Aham. Quando eu te falo que ela nasceu pra isso, é porque ela nasceu pra isso mesmo. Então, assim, a Sâmia, o perfil é dela. Então, a gente cria um posicionamento pra ela, mas é quanto cantora. Sei. Então, qual o retorno da Sâmia? Tanto em shows quanto em ouvintes, fãs, né? Então, a gente tem a estratégia para os contratantes e temos a estratégia para os ouvintes. Assim, a título de pessoal, acho que é o perfil mais pessoal que a gente atende. Mas todos os demais profissionais, Elenilson, que a gente atende, eles postam coisas pessoais. Porque eu sou uma defensora da pessoalidade. Pronto, eu vou até interrompendo um pouquinho, mas a gente vai já entrar nesse assunto sobre ter uma rede, ter a pessoal e ter a profissional, qual melhor, ter as duas, ter só uma, já você me responde, viu? Eu vou Tá ótimo. agradecer aqui as empresas que nos apoiam, Fica à trabalhamos vontade. em nome de, obrigado, Biscoitão Motos, compra e venda e troca de motos novas e usadas. Um abraço aí para o vereador Biscoitão, também sempre nos acompanha. E você que está pensando em colocar energia solar, fazer aí uma economia, fazer aí um excelente negócio, procure Ítalo Barroso, engenheiro eletricista da cidade de Nova Russas. É, Trabalhamos também em nome de Freitas, Modas e Variedades, fica no centro da cidade de Ipueiras, próximo ao Mercantil Super Lima. Organização Nildete Freitas, minha comadre, que inclusive está nos acompanhando. MF Importes, a importadora de produtos aqui de Ipueiras. Organização Moacir Filho. Super Lima, uma super economia. Trabalhamos em nome de barbearia visual masculino do nosso amigo Jerônimo, há 10 anos servindo bem a comunidade da Mangueira, no Rio de Janeiro. Lojas Requintes, calçado, confecções e acessórios. Organização A Empreendedora Wanda Soares, ficada na Rua do Bradesco. Trabalhamos também em nome de Comercial Coité, materiais para suas construções. Você vai encontrar aí no Comercial Coité. Um abraço para o Chico Coité e a sua esposa, a professora Anete. Instituto Educabase, nosso amigo Juliar Silva. Guerreirinhos do Ceará oficial, fica lá em Nova Fátima, inclusive foi o aniversário agora, dia 3 de maio, estivemos lá. Funerária Parques Jardim Eterno, com você em todos os momentos, nosso amigo Roberto Gomes. Ótica Oriente, organização de Alcilânia Medeiros, atendimento às quartas e ao sábado, e fica na rua Coronel José Bento. Trabalhamos em nome de Marcenaria Design, mais que móveis planejados, são sonhos realizados. Organização de Jorginho Silva. CM Construções, tudo para a sua construção, fica lá em Baixa do Frade, com a organização de Sival Moura. Sítio do Meu Pai Clube, lá em Nova Fátima, organização aí de Chagas Barroso e família. E loja Super Baby, há 13 anos no mercado da moda bebê e infantil, com o que há de melhor na linha de enxovais para bebês. Super Baby, um carinho a mais para o seu filho. Farmácia Bom Preço, sua saúde tratada com respeito. Um abraço aí para a doutora Tânia Martins e o empreendedor Sandoval Sampaio. A Citelcom, provedor de internet, a sua melhor conexão, tem um suporte técnico diferenciado e rápido. E Gigatech, soluções digitais, nosso amigo Renê, lá na cidade de Sobral. A Igreja Comunidade das Nações, inclusive um abraço para a pastora Dorina e o seu esposo, doutor Paulo. Vou me dar aqui um pouquinho de água, por favor. Restaurante e Pizzaria Nativas Grill, organização de Piripiri e família, fica ali na estação, abre para o almoço, funciona agora de segunda a segunda, aí pode-se dizer. Tem também um delicioso açaí, tem pizza, tem tudo que você possa imaginar. Organização aí do Piripiri e família. Pronto, Sânia, agora sim, voltar ali fazer, aguardar a resposta da pergunta que eu lhe fiz sobre as redes sociais. As pessoas separam, inclusive essas pessoas eu faço parte delas, né? Tenho a Instagram pessoal, tenho o do podcast e assim vai para a página do Facebook também.
Qual o certo? Qual o correto? Qual o melhor? Vamos lá. Se você não quer, se tem partes da sua vida que você não quer expor, mas quer guardar, você cria um Instagram pessoal. Agora, se você posta coisas, eu não tenho incômodo de postar a minha vida, por exemplo. Não faz sentido você ter dois perfis. Por exemplo, você tem um perfil profissional, mas as pessoas querem saber, Elenilson, quem está por trás daquele profissional. Por exemplo, eu sou estrategista digital, sou empreendedora, né? Tenho Pipo Açaí. Mas, para além disso, quem é a Sânia? Então, a pessoa que entra no meu perfil, a gente conquista muito cliente por identificação e não sabe. Por exemplo, eu gosto de academia. Às vezes, um cliente vai se identificar contigo só porque vocês dois gostam de academia. É como pode acontecer de a pessoa chegar a querer os meus serviços e confiar um pouco mais em mim porque eu sou mãe, talvez. Então a gente vai criando identificação e é mais fácil a gente comprar e contratar serviços de pessoas que a gente minimamente admira. Então vamos supor que você posta só trabalho, 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 trabalho. Mas quem é você por trás do trabalho? Então, assim, eu acho muito importante isso de saber diferenciar. Sabe o que pode acontecer? De você criar um perfil pessoal e abandonar o profissional, porque a gente já tem dificuldade de lidar com um perfil, imagine com dois. Sim. Ou você foca no profissional e o pessoal vira só mais um perfil. Então é interessante, sempre que alguém chega para mim e fala assim, Sani, aí, eu mantenho os dois, eu unifico, o que que eu faço? Então a gente avalia de forma individual. Por exemplo, você disse que tem o seu e tem o do Café com Poeta. Tá certíssimo. Porque esse podcast é uma marca. Uhum. Que você vai fortalecer essa marca. A cada dia que passa, você fortalece essa marca. Mas não deixa de ser importante as pessoas saberem quem é o representante dessa marca, quem é o idealizador dessa marca. Então, humaniza muito mais. Então, mesmo que você tenha um perfil pessoal, você precisa mostrar coisas estratégicas e intencionais sobre você. Você não precisa rasgar a sua vida nas redes sociais, mas você pode falar um pouco sobre o que você acredita, sobre quem é você, sobre o que você faz, sobre o que você gosta. Por exemplo, o meu perfil, quem me segue sabe que eu adoro beach tênis. Uhum. Então, assim, posto muito beach tênis, já como incentivo. Consegui, assim, uma família no beach tênis, com os amigos, inclusive. Quando eu recebi o convite, eu falei com o Lucas, o doutor Doutor Lucas Lucas. Sampaio. Esteve aqui algumas Sim, vezes. Então, sim. assim, o Lucas, ele e a família dele foi uma grata surpresa na minha vida que veio pelo beach tênis, porque eu sempre conhecia a Aparecida, assim, né? Mas a gente se aproximou pelo esporte. Então, assim, são coisas que a gente vai gerando identificação. Às vezes eu tô lá no beach tênis, aí chega uma pessoa e diz assim, Sânia, eu tô precisando de um marketing e tal. Então, assim, você leva você para onde você vai e o seu trabalho vai junto, e você vai junto, e você cria um posicionamento muito alinhado ao que você vive. Entende? Vai ajudando na conexão, né? Eu até falo isso, vai dando Muito. uma. Em todo lugar existem as oportunidades. Em todos os lugares existem as oportunidades. Então, eu sou a favor, assim, a gente avalia de forma individual. Ah, pessoal, profissional, a gente avalia, mas sem deixar de tirar a humanização. Eu sou muito a favor da humanização. Muito. Eu acho que tudo tem que ser humano. Tudo tem que ser conexivo. Se tu entra num perfil que só tem card, 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 tu vai se conectar com o quê? Entende? Por exemplo, Feliz Dia das Mães. Vamos lá. Vocês que estão aqui. Feliz Dia das Mães. O que vai prender mais a atenção de vocês? Um card com a foto ou um vídeo emocionante? É claro que é um vídeo, né? Isso é meio óbvio, né? Uhum. Mas as pessoas às vezes têm essa dificuldade. É por isso que hoje nós trabalhamos mais com vídeos. A gente entende a importância da mescla, mas o vídeo, ele é um ouro, né? Digamos assim. A questão do horário de postagem e da quantidade de postagens diária. O que se orienta assim? Realmente faz a diferença também? Faz. Na verdade, Elenilson, as pessoas elas têm uma ferramenta que elas não sabem usar, que se chama Insights. Se tu vai aqui no Instagram, vamos lá, só para eu te mostrar aqui, só para tu entender. Quando tu vai aqui no Instagram, ó, painel profissional. Sim.
Aqui você pode ver que 95,7 mil pessoas visitaram meu perfil nos últimos 30 dias. É um número Sim, considerável. Mas por quê? Porque pelo menos eu peco muito no meu feed, eu não vou mentir não. Porque eu já gerencio tanto perfil que eu acabo esquecendo um pouco do meu. Mas os meus stories, eles são intencionais. Então, por exemplo, se eu viajei para Itapipoca semana passada, eu fiz postagens mostrando um pouco do meu trabalho, o que que eu faço lá, entendeu? Então, assim, hoje já postei de manhã cedo o Ravi, porque meu dia começou, postei ele ali, depois postei podcast, então, assim, tudo que eu faço é tudo um pouco intencional, não existe isso de postar aleatório. Você tem que saber se o que você está postando comunica. sei. Então, assim, se você clica aqui nesse painel profissional, tu tem acesso a tudo. Tu consegue ver aqui embaixo, por exemplo, ó, quem é teu principal público? Hoje o meu principal público é de Sobral, porque eu morei 13 anos lá. Então, a maioria dos meus seguidores são de Sobral. Mas aqui depois, Nova Russas, que é próximo, depois Charito, e aí Brasil, aí faixa etária, a maioria mulheres, porque o meu público normalmente, assim, é mulher mesmo, maternidade, marketing, Aham. mulher, empreendedora. Eu gosto do público feminino e eu deixo isso muito claro. Então, assim, tem tudo aqui, a gente consegue ver as visualizações. E as pessoas não entendem a importância disso. Por exemplo, interações, seguidores, stories. Inclusive, a gente consegue ver, Elenilson, os horários que são melhores de postar. Então, vamos lá. Ó. Tem o gráficozinho todo, né? Eu ganhei 94 seguidores nos últimos 30 dias. Aham. Mas eu perdi 68. Fico triste? Não. Eu tô selecionando meu público. Tá saindo quem não se interessa pelo meu serviço e tá entrando quem se interessa. Curti. Quase uma psicóloga agora, é pra gente que. Então, assim, eu adoro, gente. Cortar pessoas desnecessárias é sempre muito Gostei. A bom, gente fica né? preocupado, porque eu perdi e Eu não tal. fico, não fiquem. Se a Aham. pessoa saiu, é porque ela não se interessa. Se ela não se interessa pelo seu conteúdo, não faz nem sentido ela estar ali, né? Então, assim, tá tudo bem. Então, assim, 68 deixaram de seguir, mas eu ganhei 94, que no total ficou 26 a mais. Aham, teve saldo. Teve saldo. Aí, outra coisa que eu vejo aqui, ó, faixa etária, olha os horários. Aí você acaba descobrindo ali qual. Qual é o meu horário de pico? O meu, do meu perfil, que a gente tá vendo aqui. A gente consegue ver que é entre meio-dia e 18 horas. Aham. São os dois horários de pico no meu perfil. Mas, e a gente consegue ver, ó, 3.2, 3.3, 3.2, a gente consegue ver domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Tá tudo aqui. Aí você pega e vê aqueles gurus da internet dizendo assim: o melhor horário para postar é às 15 horas, o melhor. Não tem como saber, cada perfil é um perfil. Por exemplo, uma coisa que parece meio óbvia, mas não é. A maioria dos nossos clientes, os conteúdos performam melhor no fim da tarde. Que é o horário que a pessoa tá saindo do trabalho, aí chega em casa, vai deitar ali na cama, nem que seja 20 minutos assim, cheguei. Uhum. E vai ficar ali nas redes sociais. Então, assim, hoje, dentro das nossas possibilidades, avaliando os perfis dos clientes que nós temos, o melhor horário é 18 horas. Mas depende. Pra tu ver como tudo depende. O conteúdo é o quê? Ele é um conteúdo mais denso? É um conteúdo de informativo? É um meme? O que é esse conteúdo? Por exemplo, sábado, 18 horas, que é o horário que normalmente a gente posta. Se você meter um conteúdo de informativo, vamos supor, a importância da psicoterapia para pessoas com TDAH. É um conteúdo de psicólogo, nós temos vários clientes psicólogos. Vamos supor que a gente bota esse conteúdo. Sábado, 18 horas, a pessoa se arrumando para sair. Você acha que ela vai parar para ver um vídeo falando sobre isso? Qual é o conteúdo do final de semana? É o descontraído. É um meme, é um reflexivo, entende? Então a gente faz a estratégia dentro disso. Conteúdo de informativo é mais ali, segunda, terça, quarta, quinta. Deu quinta-feira, sexta, sábado, tem que ser uma coisa mais leve. Entende? Cada pessoa a gente consegue ver isso dentro do perfil da pessoa. Se eu botar um conteúdo informativo grande num perfil de um profissional, ele não vai dar bom. Entendi. Então a gente faz essa análise toda, né? Tudo estratégico, como o próprio nome A já, gente já diz. calcula Né? tudo, assim, a interação, o que foi bom, se tá dando certo, se o perfil deu uma caída, vamos botar um anúnciozinho para dar uma reavivada. Então, assim, a gente faz todo esse jogo estratégico para chegar naquilo que a gente se propôs a chegar no início do trabalho, né? Entendi.
Agradeço aqui o povo que estão... Monique, mais uma dose de café, por favor. Ah, eu aceito Você também. também quer não deixar esse café voltar, não. Meu amigo Francisco Antônio Bezerra Paiva, famoso bigode do gás, homem trabalhador, honesto, direito, aí que tá na correria do dia a dia. Esse horário tá aqui nos acompanhando lá no Toca, meus amigos, e assistindo aqui o podcast Café com Poeta. Minha comadre Nildete e meu compadre Abraão continuam nos acompanhando. Um abraço para eles e para minha afilhada Vitorinha. Um cafezinho aqui para você, um cafezinho quente. Ver se eu lembro de um verso que eu disse assim: a vocês que nos assistem no Café com o Poeta, vou lhe fazer um pedido de uma forma prática e direta para vocês nos seguir e assim nós conseguir atingir a nossa meta. Lhe faço mais um pedido: se inscreva em nosso canal. Para o nosso crescimento, isso é fundamental. E você se inscrevendo, nós vamos lhe agradecendo de um modo especial. Pessoal, muito obrigado a vocês que ainda não nos seguem, fica feito aqui o pedido. A vocês que nos acompanham aí pelo YouTube também, peço que vocês se inscrevam, que a gente também está sempre postando aí os conteúdos, não é só às quartas-feiras não, pessoal. Todo dia a gente está sempre postando alguma coisa, viu? Edilson Gonçalves nos acompanhando, Silvia colocou aqui, MCAT, título, coisa assim, né? Sei que é Silvia, pronto. A Silvia, ela é irmã do Bruno. Pronto. Ela esteve aqui, ela trabalha com marketing também. Pronto. Inclusive, a gente faz até uma parceria. Porque, por exemplo, Elenilson, eu sou dessas que todo mundo ganha. Então, assim, se eu tô sobrecarregada, eu não tenho condição de pegar um cliente, eu não deixo ele na mão. Eu indico pessoas que eu sei que são capacitadas. E a Silvia, embora ela esteja começando agora, mas ela é 10 também. E para mim, você já mostrou o seu sucesso no segmento. Tem 4 colaboradoras diretas, né? Sim. E ainda precisa passar o serviço às vezes para outras pessoas, né? Pelo que eu percebi. Na verdade, a gente tá com a agenda fechada, né? Hoje a gente não consegue mais. Enquanto a gente estabiliza a agência. Muito bom, viu? Maria Alves também nos acompanhando, meu muito obrigado. Francisco Antônio Bezerra Paiva diz o seguinte: que Deus abençoe a todos. E Rodrigo Motos, boa noite, Elenilson e convidada. Sábias palavras e excelente ponto de vista, parabéns a essa profissional. Meu amigo Rodrigo Motos, muito obrigado por sempre nos acompanhar e compartilhar os conteúdos aqui do podcast Café com Poeta. E falando em compartilhar, são muitas pessoas aqui, mas eu vou falar no momento de quem eu estou lembrando. Meu amigo Lucivan Ferreira aqui da Vila Madeiro, sempre compartilhando os conteúdos do Café com Poeta. Meu amigo Cirilo, lá da Cruz das Almas. Cícero da Conceição também, sempre compartilhando tudo que a gente posta, eu fico muito feliz. E aproveitar para mandar aqui um abraço para o meu poeta e radialista Edilson Salles, que acompanha também todos os episódios do Café com Poeta, juntamente com a sua esposa Fatinha e as meninas que moram lá com eles, que é a Daniela e a Lucinha. Então, assim, é uma satisfação muito grande ter vocês nos acompanhando, geralmente pelo YouTube. Meu muito obrigado a cada um de vocês. Chesco Sorriso também sempre nos acompanha, meu muito obrigado. A Isis, filho da minha amiga Eurilene Salles, também sempre nos acompanha aqui. Júnior dos Queijos, lá de Independência. Dinho Feitosa, de Fortaleza. E Alves Mari, lá de Nova Graça. E Fábio Lopes, de São Paulo, sempre nos acompanhando. Meu muito obrigado a cada um de vocês. Carlos Souza, muito obrigado por estar nos acompanhando aqui ao vivo. André Dourado, homem do Atacadão. Alex Saraiva Martins. E o seguinte, Sânia Martins e a Smart foram decisivos no desenvolvimento da nossa loja. Almanac do Cheiro. Pronto, obrigado. Tem outro alcance depois da consultoria da Smart. Chiquinho Barrinha, meu amigo, eu estou aqui sentado com profissionalismo, encantado com o profissionalismo dessa moça, ajudaria muito nas nossas redes sociais. Verdade, viu, Chiquinho? Você que posta aí os seus conteúdos, muito bons, inclusive, vai acompanhando aqui, vai pegando muitas dicas. Muito interessante, viu? Sâmia Joyce também nos acompanhando. É a cantora que eu te falei. Pronto. Nova Russas, né? Você falou? Nova Russas, Charito, pertinho, né? Sim, pronto. daqui. Lucivan Ferreira aqui que nos acompanhando, meu muito obrigado. Lia Iva diz o seguinte, é um exemplo de pessoa, tanto no lado espiritual quanto no profissional. Parabéns. Osana Lima, muito obrigado. Jéssica Mendes, sem sombra de dúvidas, eu que agradeço pela parceria, pelo profissionalismo em cada etapa durante todos esses anos. O seu trabalho é admirável e faz total diferença nos nossos resultados. Sucesso sempre, minha amiga.
Minha amiga Raimundinha também, lá de Baixa do Frades. Raimundinha Santos nos acompanhando, juntamente com seu esposo Neto. O empreendedor lá do Vamos Ver, Clécio Almeida, diz o seguinte, uma boa noite para o grande poeta e para a convidada. Maria Antônia Souza, também nos acompanhando. Lucivânia Vieira Melo, diz o seguinte, Sânia, admiro muito. E Graci Carvalho nos acompanhando. Minha irmã Alice Lima, Graça Oliveira, diz o seguinte, Sânia Martins é uma guerreira. E Letícia Moreira, profissional de excelência. Vamos lá, Silvia continua aqui conosco, meu muito obrigado. Margarida Pereira, parabéns. Sua convidada é uma pessoa muito especial, filha de uma mulher maravilhosa, Dona Tânia. Meu compadre Abraão Freitas, boa noite, meu compadre Elenilson Lima, boa noite, a convidada e a todos que estão assistindo. Um grande abraço a todos, meu muito obrigado, meu compadre. E Luciano Feitosa, continua aqui nos acompanhando. E um abraço também para o Santiago, lá do Mercantil Super Lima, pessoal aí que fazem parte, aí também estão conosco aí no dia a dia, na correria. Sânia, vai ler algum comentário? Fica à vontade, viu? Eu achei interessante aqui o comentário do Alex, que ele é um cliente meu de consultoria. E aí, falando das consultorias, eu sempre enalteço eles, Alex e Pedro, eles são os proprietários, né, da Almanac do Cheiro. E eu sempre enalteço eles pelo seguinte: a consultoria, ela te dá todo o direcionamento, mas ela não obra milagre se você não agir. Então, assim, quando eu comecei com os meninos, a gente começou com uma consultoria. E aí eu dei todo aquele suporte para eles e eles não precisam mais de mim. Entende? Eles já conseguiram, já pegaram feeling, já aprenderam a editar os vídeos, já entenderam a estratégia deles. Então, assim, cresceram muito. E eu fico muito feliz de, tipo assim, quando eu falo com eles, e aí, amigos, como é que tá? Tá tudo bem, tá dando tudo certo. Inclusive, Dia das Mães chegando. Quem não tiver comprado o presente da sua mãe ainda, eles vendem perfumes, assim, de todos os tipos que você imaginar. E eles vieram de uma consultoria com a gente. Então, se tu pegar o perfil deles antes e o perfil deles agora, tu vê, assim, uma diferença. Eu vejo e fico, meu Deus, que bom. Porque eles postavam muito foto dos perfumes e tudo. Se tu vê o nível de vídeo que eles postam hoje, é outro nível. Então, assim, eles entenderam o processo e estão colhendo os frutos. Porque não é do dia pra noite, tá? Assim, a gente fez a consultoria em dezembro. De dezembro pra cá, eles já estão pensando assim, se Deus quiser, em expandir loja física. Então, assim, desejo muito sucesso e é mais uma prova de que funciona. Se você aplicar, funciona. Eu gosto muito, assim, fico muito feliz. E é interessante, Elenilson, que a maioria, se não todos, os nossos clientes viram nossos amigos. Porque o processo de marketing ele é direto. Então, assim, todo dia quase eu falo com o cliente. Então, a gente acaba se tornando próximo e compartilhando dos empreendedorismos. Então, assim, grandes amizades que esse processo me deu, né? Então, eu sou muito grata. E eu fico pensando aqui também, você realmente demonstra aí um amor muito grande pela profissão. Amor esse que fez com que você deixasse, poderia estar prontinha a farmácia, abriu mão, né? Sim. O Pipo Açaí também. Então, apostou numa área, num segmento aí que só cresce a cada dia, que a gente sabe, né? Graças a Deus. E como você comentava, fazer exatamente o que você gosta. Mas mesmo diante desse amor à profissão, de fazer o que gosta, eu lhe pergunto, quais os principais desafios do dia a dia? Tem alguns ou é só um mar de rosa? Inúmeros. Inúmeros. Tem as plataformas que às vezes não colaboram, que você entende um pouco disso. Vamos até comentar um pouco. Que você entende um Sim. pouco disso. Tem o cliente que não tem calma. Porque se o cliente for apressado, ele vai atrapalhar o processo. Então, assim, é ter paciência, né? Tem as coisas que a gente direciona e o cliente não obedece. Tem a falta de planejamento, por exemplo. Eu sou uma pessoa, Elenilson, que eu sou extremamente metódica no meu trabalho. Então, assim, no meu trabalho eu sou muito organizada, muito metódica. E eu fico enlouquecida, por exemplo, quando o cliente tem um grande projeto e não passa pra gente.
nós precisamos saber dos grandes projetos dos clientes para a gente poder se preparar para isso. Então, assim, essa falta de comunicação, eu costumo dizer que tem pessoas que não sabem usar a equipe que tem, né? A gente tem que aprender a usar a equipe. Então, assim, os maiores desafios são falta de quem entenda o valor do nosso trabalho, porque é normal a pessoa chegar para mim e dizer assim: ah, quanto é que tu cobra por 2 postagens por semana? É assim que funciona, entende? A gente faz todo um estudo. Ah, porque o fulano ali cobra R$ 200. Gente, meu trabalho não funciona dessa forma. Então, assim, as pessoas pensam que marketing é só aquilo. E quando eu apresento o meu trabalho, elas não entendem. O meu trabalho, Helenilson, ele se prova com o tempo. Então, assim, a pessoa sempre vai começar arriscando. Mas graças a Deus, quem arrisca gosta, Sim. né? Gosta dos frutos. Mas, assim, normalmente as pessoas entram ou desconfiados ou sem botar muita fé. E aí, outro desafio muito grande é de levarem a sério o nosso trabalho. Porque, por exemplo, não é porque o meu trabalho é no celular, no computador, que ele vale menos. Sabe qual é o trabalho mais caro do mundo? Tem ideia? Vocês sabem qual é o trabalho mais caro do mundo? É pensar. O trabalho mais caro é aquele que te demanda o pensamento. Tudo que existe hoje foi pensado. Essa xícara aqui, alguém pensou. Talvez tinha um copo, não tinha onde segurar, pensou na xícara. Tudo foi pensado. Tudo partiu de um pensamento. Então, se o trabalho mais inteligente, mais difícil é pensar, por que que vão desmerecer o trabalho de quem pensa? Então, não faz sentido. Então, assim, hoje a minha maior dificuldade, sem dúvidas, é isso. Mas, assim, o marketing, ele me ensinou muito sobre ser mais seletivo. Por exemplo, se uma pessoa me procura e ela questiona o meu preço e não fecha comigo, eu não vou levar para o lado pessoal. O que é que eu vou botar na minha cabeça? Oh, meu Deus, ela não entende a importância. E passa, entendeu? Aos poucos, a gente chega nas pessoas certas. Então, assim, pra mim é... Além disso, ainda pode sair pensando assim, para postar, eu mesmo vou postar, né? Pode pensar, claro, estou falando aqui, Sim. sabemos que não tem, nem se compara. É um trabalho de alguém que realmente entende, que é alguém que estudou, que se preparou, que é do ramo, não vai se comparar com você chegar e fazer um vídeo ali aleatório, né? Não se compara mesmo. É porque as pessoas realmente pensam que trabalhar com internet é uma coisa que qualquer um faz. E não é. Não é nem um pouco. A prova que você acabou de falar, tá lotada aí, né? Tá, infelizmente. Se Deus quiser, em breve a gente vai estar abrindo a agenda, mas é porque realmente a gente teve uma mudança na equipe e aí fechamos para organizar aquele serviço de excelência, né? Que a gente se cobra muito, mas se Deus quiser. Inclusive, pessoal, a Sânia tem uma novidade para contar hoje aqui no podcast. Até eu fiquei curioso agora. Eita. Mas deixa mais pro finalzinho. Uma novidade, hein? Deixa mais pro finalzinho. Pessoal, muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando, compartilhando, comentando. Já eu vou voltar aqui a ler os comentários. Agradecer aqui às empresas que apoiam o podcast Café com Poeta. Lembrando que nós trabalhamos aqui em nome de Randal dos Caminhões, Fretes e Mudanças. Randal sempre aí nos acompanhando, nos apoiando. Meu muito obrigado. A Midas Clínicas, trabalhando também aqui com o apoio de Midas Clínicas. É referência em dermatologia e estética médica em Ipueiras e região, oferecendo uma ampla gama de serviços voltado para a saúde da pele e promoção da beleza. Entre os serviços oferecidos estão consultas, cirurgias dermatológicas, tratamento para acne, tratamento e prevenção de câncer de pele, rejuvenescimento facial, limpeza de pele, podologia e depilação a laser. Então você que está precisando aí de algum desses serviços, é só procurar a Midas Clínicas. Inclusive, aí um abraço para toda a equipe, Bruno Alves nos acompanhando, um abraço para o Dr. Rafael também, pessoal aí dessa clínica com esse atendimento diferenciado que tem. Nós estávamos até entrevistando agora, quarta-feira passada, e a gente comentava sobre o atendimento também, totalmente diferenciado mesmo ali da Midas Clínicas. Meu amigo Chico Duca nos acompanhando, e o seguinte, que Jesus abençoe ela. Essa mulher é inteligente,
Kelvin Júnior nos acompanhando. Verônica Silva, muito obrigado pela audiência. Marcelo também aqui nos assistindo. Marcelo Lima, diz o seguinte: sucesso, tio Nilson. Muito obrigado, Marcelo. Você está nos acompanhando de onde, meu querido? Está em São Paulo, Rio. Ou já está no nosso Ceará de novo? Lúcia Silva, muito obrigado pela audiência. Fran Freitas, diretamente do Arraial. Diz o seguinte: boa noite, estou na escuta. Que bom, minha querida, continue nos acompanhando. Carlos Souza, meu compadre Abraão, Lúcia Silva e Francisca Maria. Diz o seguinte: estou assistindo, gosto muito de assistir o Café com o Poeta. Eliane Lopes dos Santos também nos acompanhando, meu muito obrigado. Dilson Gonçalves, Maria Alves, Kelvin Júnior diz o seguinte: manda aí um abraço para minha amiga Sânia Martins. Pronto, Kelvin Júnior está mandando aqui um abraço. E Raíssa Pinho diz o seguinte: amiga, não só minha sócia, mas uma inspiração e profissional, cada vez crescendo um pouco mais, sempre aqui acompanhando. Muito obrigado. E Marcelo Lima diz o seguinte, que está diretamente de São Paulo nos acompanhando. Mas eu continuo aqui, eu estava esquecendo aqui dos apoios. A B Produções, diretamente de Nova Russas, nosso amigo Alex Barbosa. Restaurante e pizzaria Que Badalado, fica aqui na parede do açude. Trabalhamos com picanha, filé de salmão, medalhão, churrasco, pizza e sanduíche. E ficamos localizados na parede do açude. Inclusive, um abraço aí para o meu amigo Francisco e sua esposa Joelma. Trabalham muito bem, somos clientes do restaurante e pizzaria Que Badalado. JA Multimarcas, fica lá no distrito de Alazãs. Organização aí do meu compadre Zé Moura e comadre Ângela, atendendo aí toda a região. Meu compadre aí sempre muito organizado, no segmento certo aí, pois domina muito bem essa área aí da moda masculina e feminina, calçado. Então, assim, precisou, com certeza agora no Dia das Mães, vai ser um dia movimentado, meu compadre. Sucesso sempre. Tô chegando o podcast do nosso amigo Renato Costa, todas as sextas-feiras, a partir das 19h30. Mercadinho Freitas, preço baixo e ótimo atendimento. A organização do meu compadre Abraão, que está aqui nos acompanhando. Comercial Seu Toba, atacado e no varejo, tudo de A a Z. Um abraço aí para o Cícero da Conceição e a minha prima aí, que é a sua esposa, Ana Rosa. Poeta Belchior Chaves, vendas de cordéis. Então é só seguir aí nas redes sociais, Belchior Chaves Poesias. Está sempre atualizando aí também com seus versos. E trabalhamos também em nome da Autoescola Ipueiras. Você que está precisando aí tirar sua carteira de habilitação, sua CNH, é só procurar a Autoescola Ipueiras que você vai ter aí um ótimo atendimento, um instrutor aí muito bem preparado, que é nosso amigo Vanderlei. Um abraço para ele e aí para a proprietária também da Autoescola, que é a Meire. Pessoal, muito obrigado. Continue nos acompanhando. Vamos dar continuidade aqui no nosso bate-papo com a empreendedora e estrategista digital, Sânia Sampaio. Sânia, os seus clientes são mais fixos, né? Aquele cliente que faz um contrato ali para meses e anos, ou é mais aquele cliente que prestar serviço mesmo? Só escolhe ali para um serviço de um mês, de Não. serviço específico, um vídeo, como que funciona? A maioria são fixos. Sim. Mas, na verdade, é muito relativo. Porque, por exemplo, nós temos serviços por fora. Como eu te falei, o gerenciamento de mídias, hoje, ele está fechado. A agenda está fechada. Mas as consultorias ainda estão funcionando, porque a consultoria a gente presta um serviço que a gente presta individualmente por fora. Serviço de cobertura de evento, que a gente vai até o evento, faz vídeo, story maker, videomaker, isso a gente também faz. Fotografia, a gente também está começando a estruturar, né, para fotografia. Então, assim, são muitos serviços. O tráfego pago, né, a gente também faz por fora. São muitos serviços por fora, mas normalmente o fluxo da agência são os clientes fixos. Atualmente nós temos 17. Então, assim, imagina só, tu pensar conteúdo para 17 pessoas. Eu não sei como eu penso do meu perfil. Sabe a casa de ferreiro e espeto de pau? Eu acabo deixando o pipo um pouco de lado. Porque eu não consigo, assim, agora foi que eu sentei, não, tá aqui a estratégia, montei. Porque também, Elenilson, eu
eu me tornei uma pessoa tão assim que eu não consigo postar mais por postar. Eu prefiro não postar, entende? Então, assim, eu só vou iniciar as coisas do Pipo quando tiver a estratégia feita. E finalmente essa estratégia saiu. Então, assim, a gente vai vendo essa questão, mas assim, são muitos perfis para pensar em conteúdo, né? Mas os serviços avulsos, eles existem. Tem o design, quero só um design, a gente faz, né? Quero só uma cobertura de eventos, a gente faz, a gente vai até o local, filma, achar revelação, eventos, essas coisas a gente faz também. O Pipo Açaí tem um gerenciamento também muito bom, né? Porque funciona sem você ter que estar lá. É, Quando você comprou, já estava funcionando. Já já. a ideia do nome, tudo não foi sua. Quando começou, Não, foi... não. A Sim. gente realmente. Na verdade, eu sempre fui fã do Pipo Açaí. Né? Quem fundou o Pipo Açaí foi o Dácio, uma pessoa que eu tenho muito carinho, né? E ele foi embora e aí surgiu a oportunidade e a gente fez um investimento. É um ramo muito bom de trabalhar, eu gosto muito. Mas, infelizmente, é como eu te falei, Elenilson, vem da clareza. Eu não consigo estar lá dentro, mas graças a Deus a gente tem uma equipe boa, sabe? A Letícia agora tá lá, tá fazendo toda a diferença. Tem a Stephanie, que trabalha comigo no Pipo, mas também trabalha na Smart. Tem Cidinha e Dona Meire. Então, assim, nós temos uma equipe que, graças a Deus, a gente consegue ficar um pouco mais distante. Mas o Robson, que é o meu esposo, ele dá mais atenção ao Pipo do que eu. Porque nós estamos em momentos diferentes, né? Mas, assim, é um filho, né? Eu sempre digo que cada negócio que a gente tem é um filho. E o filho mais novo, ele requer mais cuidado que o filho mais velho. Vocês concordam comigo? Sim. Então, assim, hoje o meu bebezinho é a Smart. Eu tenho que estar lá dentro. Eu tenho que dar atenção a ela. Então, assim, o Pipo tá bem. Mas eu preciso cuidar do meu filho mais novo. Então, assim, a Entendi. gente tenta, mas não é fácil. Inclusive, pessoal, eu sei que praticamente todos os ipueirenses já conhecem o Pipo Açaí, mas se não conhece ainda, a gente recomenda. Somos clientes lá também. Eu, a Monique, inclusive, esse dia, estava lá com o Randall. Randall dos Caminhões também gosta muito de lá. Então, quem não conhece ainda, sem dúvida, melhor açaí da cidade. Eu acredito eu que o único espaço climatizado, né, que tem. Então, Sim. E tem novidade para vir no Pipo, viu? Tá, estamos planejando agora, vamos começar a trabalhar com milkshake, taça gourmet. Taça gourmet já começou e os milkshakes, tá? Já estamos com a máquina, estamos testando as receitas. Deixa eu te dizer uma coisa interessante. pronto, fica à vontade. Tudo do Pipo, as receitas foram feitas por nós. A gente pegou o Pipo estruturado, né? Já tinha os cremes, já tinha, mas nós fizemos cursos. Eu e o Robson, a gente é muito do estudo, sabe? A gente estuda muito. Então, assim, a gente tinha uma receita, mas a gente mudou todas as receitas. Então, assim, o creme de ninho era feito de um jeito, hoje é de outro. Todos os cremes foram receitas nossas. O waffle, receita nossa. Porque o Robson, ele fez 3 semestres de gastronomia e ele gosta da cozinha, ainda bem, porque eu não cozinho. É ele que Uhum. cozinha lá em casa. Então, assim, ele gosta, ele tem aptidão. E todas as receitas do Pipa a gente testa antes de. Não tem receita pronta, a gente vai testando de acordo com o que a gente gosta. Então, assim, tudo do Pipo foram receitas nossas. E o milkshake a gente tá nessa peleja. De tentar, né? A taça gourmet a gente conseguiu lançar. A gente se inspira, mas a gente sempre faz uma receitinha com o nosso jeitinho. Então, assim, E só lança quando vê que realmente vai ser aprovado, né? Muito bom. sim. Mas eu vou te dizer um desafio de ter uma açaiteria. Digo, Fica à vontade. as chuvas. Dono de açaiteria nas chuvas passa perrengue, É o viu? período mesmo que. Quem é que vai tomar açaí no frio? Aí a gente, esse ano, a gente implementou um cardápio de inverno que tinha creme de galinha, dava muito bom. Mas aí as chuvas amenizaram, a procura diminuiu e a gente tem que ter esse cuidado com desperdício, né? Sim. Logística. Mas foi muito bom a questão do creme de galinha que a gente fez, porque no inverno a gente precisa se reinventar. É o verdadeiro empreendedor, né? O É, empreendedor faz. Tem que ter criatividade, é necessário. É, vamos lá. Maria do Carmo diz o seguinte: uma grande profissional, amo muito. Toninha Marques, boa noite. Conheço muito bem essa pessoa, linda Sanha. Deus te abençoe. Fátima Martins, também aqui parabenizando. E Sárvia Fontinelli diz o seguinte: é, vamos lá. O maior grande profissional, a maior grande profissional, e Lara Castro, excelente profissional.
Kátia Andréia também nos acompanhando, nos dá aqui boa noite, diretamente da Vila Saboia. Conceição Araújo nos acompanhando, Marcelo Lima, minha comadre Nildete continua conosco. Meu amigo Carlinhos Pereira, rapaz, muitíssimo obrigado aí pela audiência, um abraço para você, para sua esposa que nos acompanhando. Rapaz, Sandoval Sampaio apareceu, eu estava com saudade de Sandoval Sampaio, viu, Sandoval? Muitíssimo obrigado, Sandoval, que já contou a sua história também, deixou registrado aqui no podcast Café com Poeta. Ele diz o seguinte: meu nobre amigo Helenilson, parabéns pelo sucesso, parabéns pelo perfil dos seus convidados. Até eu estou encantado com a riqueza dessa participação. Parabéns, Sânia, que Deus continue lhe abençoando. Você, meu amor. Sandoval, até falar aqui no ar, eu acho que até o Edilson Salles ficou com ciúme de eu ter entrevistado o Sandoval, viu, meu pô? Tem que denunciar, tem que falar aqui ao vivo, porque ele ficou, rapaz, como que você conseguiu entrevistar o Sandoval? Porque eu já tentei, não tinha jeito, e você vai lá e consegue. Então, Sandoval, meu muito obrigado por ter nos concedido a honra de compartilhar a sua história, parte da sua história, aqui por meio do podcast Café com Poeta. Danilo Fernandes continua aqui nos acompanhando, diz o seguinte: Sânia, melhor profissional. E Sávia Fontina também aqui continua conosco. Meu poeta Edilson Salles, muito obrigado pela companhia de sempre. Um abraço aí para você, para sua esposa Fatinha, para as meninas. Você que sempre nos acompanha e sempre nos dá as melhores orientações. Então, muito obrigado mesmo. Sânia, vamos lá. Nós estávamos falando aí do Pipo Açaí. Interrompi aqui um pouco seu raciocínio, mas fica à vontade também se quiser mandar um alô para alguém. Não, na verdade eu queria falar um pouco da minha família mesmo, né? Eu vi aqui o comentário do meu pai. Fica à vontade aqui, viu? E aí, que acontece, Helenilson? Eu sempre tive grandes inspirações dentro de casa. Eu comecei a empreender com 14 anos. É interessante essa história, porque eu sempre tive muita vontade de vencer na vida e eu sempre quis vencer por mérito meu. Porque durante muito tempo, o meu pai fez tudo por nós, né? Meu pai, minha mãe. Então, eu sempre quis, de alguma forma, retribuir e dar menos trabalho. Eu tinha aquela ideia de que eu preciso dar menos trabalho para eles. Que eu sempre reconheci tudo que eles faziam. Assim, fui estudar em Sobral com 15 anos, né? Muito nova, cidade diferente, tive todo o suporte. A minha mãe foi morar em Sobral com a gente, meu irmão também. Então, assim, meus pais sempre abriram mão de muito por mim. E eu sempre quis retribuir. Como eu fazia isso? Quando eu fui morar em Sobral, na verdade eu tinha 14 anos. E aí a gente recebia mesada. Tinha mesada. A minha mãe me dava, toda semana ela me dava um valor X. Eu nem lembro, mas já tem tantos anos, ela me dava um valor X. E aí eu ficava, meu Deus. E eu comprava as coisas e não dava. E eu sempre detestei pedir dinheiro para os meus pais, sempre. O que eu fazia? Lá em Sobral tem uma loja por nome Sagitário, que até hoje é muito conhecida, de biju. Uhum. Eu fiquei, cara, vou tentar. Fui na Sagitário, apliquei minha mesada, tudo em bijuteria. Comprei tudo de bijuteria. Passei a semana sem lanchar na faculdade. Na escola, no colégio, na verdade, ainda era no Luciano Feijão. Passei a semana sem lanchar, mas comprei biju. Aí aqui, naquela época, não tinha muita opção de loja de biju aqui em Poeiras. O que eu fazia? Eu comprava tudo de bijuteria, botava a porcentagem em cima e vendia para as minhas amigas aqui no final de semana. Dava final de semana, era só eu entregando as coisas para as clientes. E aí eu vi, isso é bom, porque eu consigo me virar. E aí depois comecei a vender Mary Kay. Né, que Mary Kay eu só pude depois dos 18, porque tinha aquela questão de documentação e tudo. E eu sempre me virei vendendo, já vendi roupa, já vendi biju, já vendi por necessidade? Não, porque eu queria mesmo. Então, assim, aqui em Poeiras é interessante que eu gosto de falar da minha família, mas ao mesmo tempo eu me travo um pouco, porque Ipueiras é uma cidade pequena. Então as pessoas tendem a atrelar o sucesso dos outros à família. Sim. Entende? Então, eu morei 13 anos em Sobral e eu me senti liberta disso, porque em Sobral eu era a Sânia. Aqui eu sou a filha da Tânia e do Sandoval. E durante muito tempo isso me gerou um desconforto, né? Engraçado. Mas hoje, com a maturidade,
que vem com a idade, não tem o que fazer, é a idade que faz a gente ficar mais maduro. Quando a pessoa diz assim, é a filha da Tânia do Sandoval. Me causa um orgulho, sabe? Assim, tipo, sim, eu sou filha deles mesmo. E assim, tudo que eu aprendi e os meus pais, eles me criaram conversando muito. O meu pai, até hoje, quando ele vai me mostrar uma coisa que ele fez, um negócio que ele fez, uma coisa que ele conseguiu, ele fala, olha, filho, eu fiz assim, 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 porque isso é bom e isso não é bom. Então, eu sempre fui muito direcionada. Mas hoje, é interessante que eu trabalho com uma coisa que os meus pais não entendem. Não é isso? Sim, sim, Então, assim, eu entendi. acho que isso me trouxe mais conforto para minha relação familiar. Porque farmacêutica, ela é farmacêutica porque o pai dela tem farmácia e a mãe dela é farmacêutica. Mas e eu trabalho com marketing e aí vão atrelar quem? Desassocia, né? Não Um tem pouco, como, né? entende? Então, assim, quando eu Sei. entendo os meus méritos e o que eu conquistei pelos meus méritos, isso me aproxima da minha família. E sabe o interessante também? Que em todas as etapas da minha vida, eles sempre me apoiaram. Quando eu cheguei para minha mãe, que eu falei, mãe, vou trabalhar com marketing. A minha mãe, oh meu Deus, Sânia, como é que vai ser isso? Eu não, vou tentar ela. Pois vamos. Tente, estude, se dedique. Eu falei, mãe, eu tô doida para comprar um curso, só que ele é tão caro, eu lhe ajudo. Lhe ajudo, vamos, eu lhe ajudo a comprar esse curso, vamos lá comprar esse curso. Então, assim, não tem uma etapa da minha vida que eu não tenha recebido um empurrãozinho dos meus pais. E isso não é ruim, isso é ótimo. É uma sorte, assim, que infelizmente muitas pessoas não têm. Então, assim, eu não desatrelo o meu sucesso aos meus pais, não. Ela é Nilson em tudo. Se tu for lá na Smart hoje, no meu escritório, que é em cima da farmácia Bom Preço. É? Então, assim, em cima da farmácia tinha salas que o meu pai ia alugar. E eu falei, pai, deixa eu trabalhar numa sala dessa sua? Na hora, minha filha, tudo que é meu é seu, pode ir. Então, assim, quando eu disse que queria trabalhar lá, eu cheguei lá só com a minha mesinha. Aí eu viajei, quando eu voltei, tava uma mesa desse tamanho. Se tu for lá, a mesa é enorme. Aham. Minha mãe que mandou fazer. Então, assim, em todos os projetos, em cada passo que eu dei, não teve esse passo que eu não contei com eles. E é engraçado que tudo eu corro pro meu pai. Aham. É interessante quando eu ligo pra ele, ele, ô meu, o que foi, Sânio? Não, pai, tá tudo bem, é só pra. Porque tudo eu corro pro meu pai. E graças a Deus eu tenho pra onde correr. Assim, nada, nem eu não levo problema pra eles, nunca. Eu sou a pessoa assim que. Mas se eu precisar, eu tenho. Recorre. Ai, é muito bom, Helenilson, isso. Assim, eu Família é. desejo que. Minha família é tudo pra mim, assim. Meu pai sempre foi um exemplo. Inteligentíssimo, meu pai. Ele fala das coisas, eu paro pra ouvir meu pai falando. Porque ele é muito inteligente. E a minha mãe também. Eu não conheço um ser que não goste da minha mãe. Concordo com você, Quando plenamente. eu ando com ela no meio da rua, eu, oh meu Deus, meia hora para andar um quarteirão, porque ela fala com todo mundo. Então, assim, não tem quem não goste da minha mãe. E eu tive esses exemplos. Então, assim, eu sou muito. Aí, a luz dos meus olhos é o meu irmão. O meu irmão, ele. Depois que a minha mãe foi morar em Sobral, ele fez. Ele estudava no Luciano. E eu fazia faculdade. E a minha mãe veio embora e eu fiquei cuidando dele. Então, assim, o meu irmão, para mim, é um filho. Aham. Eu super protegi ele, eu cuidei dele. E aí, Elenilson, pegando desse gancho da família, eu olho pro meu irmão e eu me sinto velha. É. Porque, assim, um meninozinho se tornar um profissional desse que ele é. Quando a gente morava em Sobral, minha mãe veio embora e ele ficou morando em Sobral comigo e meu esposo, na nossa casa. E eu achava interessante que ele é dentista. E aí ele chegava da faculdade todo empolgado, né? Olha aqui que eu fiz. Quando ele me É. mostrava um dente bem esculpido e eu, legal, que eu não entendia, né? Aí quando eu vi ele fazendo e eu, como é que ele consegue fazer um dentinho desse tamanho, né? Então assim, o Valtan ele tem muita vocação para ser dentista mesmo. Eu vi ele fazendo coisas que eu ficava, meu Deus. E aí hoje é interessante que eu não só vejo isso na prática, como as pessoas me contam. Eu tava lá no beach tennis. Ai, eu fui, não sei quem, foi até minha irmã, foi atendida pelo teu irmão e ele é muito bom. Ai, o meu filho foi. Então, assim, são coisas, são processos que a gente vive na vida da gente, que a gente se orgulha muito.
Assim, quando eu vejo o Valtan sendo esse dentista que ele é, sabe o apelido dele? Não. Doutor Mão Santa. Ah, é? Isso eu não sabia, não. Doutor Mão Santa, porque ele é jeitoso com crianças, jeitoso com adultos, então assim, o apelido dele é esse. E eu fico feliz com esse processo. E depois dele vem meu filho, né? Assim, meu marido, meu filho, a minha família hoje não tem nenhum passo que eu vá dar, ou não tem nenhum sonho que eu tenha com clareza, dentro de toda a minha clareza, a minha prioridade vai ser sempre a minha família. A família sempre envolvida. E é Sempre. muito bom. Monique, ainda bem que o celular que eu lembrei tem uma promoção aqui da a Ótica Oriente, eu acabei esquecendo de falar. E falar em doutora Tânia Martins e Sandoval Sampaio, farmácia Bom Preço, eu disse o seguinte, farmácia Bom Preço, nem precisa pesquisar. Como o próprio nome diz, lugar de economizar. Sem contar no sortimento e parabéns pelo atendimento, que agora eu vou comentar. Então acho que é mais ou menos assim, o verso deu até uma falhada aqui, é melhor repetir, né? Então ao vivo depois vamos lá. Farmácia Bom Preço, nem precisa pesquisar. Como o próprio nome diz, lugar de economizar. Tem um completo sortimento e parabéns pelo atendimento, que eu acabei de comentar. Pessoal, vocês aí que estão nos acompanhando, meu muito obrigado pela audiência. Chegando aqui já bem ao finalzinho do podcast Café com Poeta. Renato Costa nos acompanhando, o homem do Tô Chegando no podcast. Vamos lá. Letícia Moreira diz o seguinte: Sanha Sampaio, pessoa de um coração gigante, a mãe, a filha e a esposa, o profissional de excelência que se dedica ao máximo em tudo que faz. Deus me apresentou essa pessoa maravilhosa e se tornou uma pessoa muito especial para mim. A Ilha Gomes também nos acompanhando diretamente lá da Milhã, nos dá boa noite, minha prima. E Maria do Carmo também aqui nos acompanhando. Muito obrigado pela audiência de cada um de vocês. Você chegando aqui já no finalzinho, quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. Você tem uma novidade para nos contar, então fica à vontade também, viu? Pronto, vamos lá, Helenilson. Eu tô nesse processo digital já tem 3 anos, né? Como eu falei para vocês. E já é o 2º ano consecutivo. Né? Ano passado eu fui para um evento em São Paulo que foi assim um divisor de águas. Sabe aquela coisa que vira a tua chave? Foi um divisor de águas. E esse ano eu vou de novo. Mas eu vou com uma cabeça diferente. Né? Apliquei muito do que aprendi. Acho que preciso aprender mais. Eu sempre acho que eu preciso aprender mais. Mas foram 3 anos da minha vida que eu estudei posicionamento. Assim, hoje eu posso dizer que posicionamento é a minha praia, digamos assim. E eu sempre estimulo muito meus clientes e pessoas que eu vejo potencial em investir em produtos digitais, né? Sejam cursos, e-books, enfim, o que for, esses desafios, nutricionistas, educadores físicos, enfim. E com base nisso, Helenilson, tem 2 meses que eu estou produzindo um e-book. E esse e-book vai sair. Então, é essa a novidade que eu queria dizer, que agora no mês de junho, né, vai coincidir com a minha viagem, eu vou lançar esse e-book. E nesse e-book ele tem tudo que empreendedores precisam para criar um posicionamento. Todos os passos, o que você precisa saber, tem atividades, porque eu não entrego fórmulas prontas. Se você observar, por diversos momentos você me fez perguntas e eu sempre falo, é isso, mas depende. Então, cada caso é um caso. E nesse e-book eu trago como se posicionar, como ser autêntico, como criar conteúdo. Porque criar conteúdo é criativo, mas é também uma técnica. Então, eu ensino a pessoa onde ver conteúdo, como fazer. Tem vários testes de se você está indo bem, como postar, o que postar, de que forma postar, como criar esse posicionamento. Então, tudo isso vai ter no meu e-book. E ele já está pronto, assim, ó. Ele está pronto o texto, né? Falta só eu produzir, eu vou fazer ele com bastante calma, mas o lançamento dele vai ser em junho. E eu já deixei para avisar para você que está esperando uma consultoria ou está precisando de um direcionamento e quer entender um pouco como fazer isso. Muito em breve vai ter uma ferramenta maravilhosa para todos os empreendedores. Muito bem, pessoal. Anúncio aí exclusivo aqui no podcast Café com o Poeta.
Renato Costa diz o seguinte, Sânia, não esqueci da sua vinda no Tô Chegando podcast, viu, Sânia? Na hora. Renato Costa aí também já tinha comentado, inclusive, né? Já tinha lhe Sim, convidado. foi. Na verdade, ele me convidou numa data e eu não tinha disponibilidade, mas vai dar certo. Vai dar certo. Assim como deu certo aqui, que Foi. a gente ia comentar sobre isso. Sim, Ele ia agradecer aí pela sua imensa compreensão na noite que você imagina. veio. Quem melhor do que eu para entender, né? Mas como eu costumo dizer, tudo é na hora que é para ser, né? No momento que Sim. Deus quer, acontece hoje, graças a Deus, tudo certo. É, minha tia Raimunda Molinari, diretamente de São Paulo, aqui nos acompanhando. Meu muito obrigado. A cada um de vocês que nos acompanham também aí pelo YouTube, meu muito obrigado. Sanha, chegamos, que é o finalzinho de um podcast Café com Poeta, e fica à vontade para fazer as suas considerações finais ou comentar alguma coisa que você gostaria de comentar e eu não tenha lhe perguntado. Vou ficar à vontade para usar esse espaço. Não, eu queria utilizar, né, esse espaço realmente para agradecer pelo convite, dizer que eu gostei da oportunidade, porque na verdade eu vim falar de uma coisa que eu gosto de fazer, né? E que é importante. A gente vê que poucos são os empreendedores que investem no digital. Mas se eles entendessem que a internet é a rua mais movimentada no mundo, onde você entra na casa das pessoas sem precisar ir lá, eles começam a investir. Então, eu queria só abrir esse espaço realmente para dizer que se você é empreendedor e está um pouco perdido, o primeiro passo que eu faço, que eu digo para você fazer é: olhe o seu perfil. Você seria seu cliente? Depois que você responder essa pergunta, se a resposta for não, procure ajuda. Procure direcionamento. Não caia no esquecimento. Invista no seu negócio. Eu vi um estudo, eu não vou lembrar exatamente qual era, que dizia que no Brasil os negócios são tão burocráticos que as pessoas esquecem uma das principais pernas do negócio, que é a internet. Você está tão focado em contador, burocracia, imposto, gerenciamento, caixa. Você está tão lotado de coisa que você não foca no que vai te deixar conhecido, no que vai te dar dinheiro, no que vai te dar reconhecimento, no que vai te posicionar. Então, é isso. E, inclusive, o nome do meu e-book é Posicione-se. Bem sugestivo, viu? Sim. Foi sucesso, a cada vez mais, aí no seu segmento, na sua profissão, que com certeza só cresce a cada dia, né? A cada dia que passa hoje, as pessoas tendem a conhecer mais esse mundo digital. Sim. Principalmente conhecer a importância de procurar uma profissional, como você acabou de falar, a gente faz as postagens no dia a dia achando que vai ter um engajamento, mas nem sempre tem o que é necessário para o comércio, para os seus negócios. No caso aí dos profissionais também, de várias áreas que você atende. Então é muito importante que as pessoas conheçam também o seu trabalho, né? Sim. As pessoas seguir as suas redes sociais, pode ficar à vontade também. Sim. Como lhe encontrar, pode ficar à vontade, viu? @Sânia Sampaio com 2 N's. E convido também a seguir a Smart, né? @SmartMKT_, que é lá onde a gente mostra um pouquinho do nosso trabalho. E é só gratidão mesmo. Muito bem. Pessoal, você que está precisando de fazer exame de vista, trocar seu óculos, eu oriento aí a Ótica Oriente e agora a promoção do Dia das Mães. Todas as nossas armações estão com 50% aí de desconto. Então, recomendo, você que precisa trocar de óculos, pode mesmo fazer uma consulta, procurar a Ótica Oriente, a nossa amiga Alcilânia Medeiros. Pessoal, meu muito obrigado a Deus, né, por mais essa oportunidade de compartilhar mais uma história aqui, inclusive acompanhada de muitas informações aqui pelo podcast Café com Poeta. Agradecer aqui a Sara Freitas, que está aqui nas transmissões das imagens, minha esposa Monique Souza. Agradecer a cada um de vocês que estiveram conosco até agora. E agradecer a Sânia Sampaio por ter aceitado o nosso convite e ter vindo compartilhar aqui parte da sua grande história, como eu costumo dizer, e muitas informações através do podcast. Meu muito obrigado e até na próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir.